Bom dia, pessoal. Mais um dia com palestras e outras atrações no Stand Nerd Virtual 2021. Hoje recebemos a Cíntia, falando sobre representações femininas nos jogos de tabuleiro modernos. A Cíntia, que é professora e pesquisadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais em Saúde, no TED, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, é PSJV da Fiocruz. Ela possui graduação em jornalismo e cinema, mestrado e doutorado em design pela PUC-Rio, integra os grupos de pesquisa Design da Leitura de Sujeitos e Suportes à Interação PUC-Rio e Jogos e Saúde, na Fiocruz. Cíntia, é um prazer ter você conosco. A palavra é toda sua. Obrigada, Kate. Estou muito feliz de participar do Stand Nerd pela primeira vez. Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Eu vim trazer esse tema, que é um tema muito importante, muito caro para mim. Eu sou professora, né, na Escola Politécnica e a minha história com os board games começou depois que eu comecei a trabalhar com board games. Né? Minha história com board game como hobby começou depois que eu comecei a trabalhar com board games. E isso eu acho que também fala da representação feminina nos jogos de tabuleiro moderno. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Inicialmente, eu só queria avisar que eu não vou analisar capas de jogos, mas a gente vai falar um pouco sobre várias formas diferentes dessa representação feminina nos jogos de tabuleiro modernos. Essa pesquisa da Tônia Corruda demonstrou que os personagens representados em capas de jogos, né? Quais eram esses personagens? Dos 100 jogos mais bem avaliados no Board Game Geek, 52% eram homens, 20% eram aliens e animais e 19% eram mulheres. 8% não podiam ser determinados, né? Provavelmente jogos abstratos e coisas assim. Isso já dá uma cara para a gente, né? Já dá uma ideia de qual é a fatia que as mulheres estão representando nesse âmbito, né, dos jogos de tabuleiro modernos. Aqui, só na questão da capa dos jogos, né? Quais são os personagens que estão ali. Mas isso também se reflete em aonde que as mulheres estão representadas nos eventos de board game, no próprio desenvolvimento dos jogos, né? E nesse mundo mesmo dos jogos de tabuleiro modernos. A gente pode se perguntar, assim, existe jogo de mulher? Né? Se eu tivesse uma turma aqui, eu perguntaria. Posso perguntar para Kate. Kate, tem jogo de mulher? Tem temas que você acha que são mais característicos ou mais aceitos? Olha, pensando aqui, desejados? Eu não estou lembrando de nenhum, assim, tema feminino específico, não lembro. Ou mecânicas e estilos de jogo? O que você imagina? Não estou lembrando. Jogo de mulher? Não tem, né, Kate? A verdade Cara, não tem. Pois é. Eu não encontrei aqui, mas tem uma foto muito boa minha com as meninas do Board Game Girls, a gente jogando Twilight Imperium, que é um jogo super pesado, de 10 horas de duração. E eu adoro essa foto, mas na hora de preparar aqui eu não encontrei. Mas, assim, quis trazer uma diversidade, né? E especialmente 2 jogos, que são o Grace e o Wingspan, que são tidos como jogos de mulher. Por quê? Pelo tema, né? Porque se imagina que um tema de passarinho, um tema de perfume, seja algo feminino, né? Até a Bianca Melina, que é a designer do Grace, fala muito sobre isso, que às vezes ela tentando vender o jogo, né? Tentando fazer o jogo ser publicado, tinha uma certa percepção de que o tema era muito feminino, e aí por isso não iria dar, enfim, não seria bem aceito, não seria muito aceito, né? Tem uma percepção de que mulheres preferem menos jogos de conflito, né? Existe até uma pesquisa da Quantic Foundry, que é uma empresa que desenvolve um perfil, né, um questionário de perfil de jogador, que estuda as motivações dos jogadores no jogo, né? E aí, essa última pesquisa que eles fizeram em 2017 foi especificamente sobre board games. E aí, o que eles encontraram? Né? Esse questionário deles estuda principalmente as principais motivações ao jogar. Então, a gente tem acessibilidade, né? O jogo ser tranquilo, ser acessível.
a necessidade de ganhar, uma diversão social. Então, o que você busca no jogo, né? Sorte, cooperação, imersão, estética, descoberta, estratégia, manipulação social e conflito. Então, eles viram que conflito, por exemplo, é realmente entre, né, os participantes dessa pesquisa, que foram 60% da América do Norte, 73% um público masculino, o que também já diz coisa para a gente, né? Quem participou da pesquisa foi um público majoritariamente masculino. Isso é uma coisa que a gente às vezes percebe também nas pesquisas aqui. Até no prêmio Ludopédia, a gente teve relatos de que o público votante foi muito mais masculino do que feminino. Tem uma sensação também de que as mulheres se engajam menos nesse tipo de evento, né, ou de participação em votação e tudo mais. Vamos perguntar mas, enfim, no dos Magisterium quantos homens e quantas mulheres tem ali no grupo? Pois é, eu imagino que na Ludus seja um pouco mais equilibrado porque a gente tem um viés educacional. Em geral, quando você tem um contexto educacional, você acaba tendo uma participação de mulheres maior, né? E isso tem a ver também, eu acho, um pouco com a própria presença das mulheres no hobby, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, que tem a ver com a participação nos eventos de board game também, né? Que é, assim, qual o tempo que as mulheres têm para jogar também, né? Porque muitas são mães, muitas têm muitas tarefas domésticas, né? As tarefas domésticas recaem muito mais sobre as mulheres ainda, né? Então, desde cedo, né? Exatamente, desde cedo. Eu fiz uma pesquisa informal entre as minhas alunas também da escola, né? Dou aula para o ensino médio, e era uma turma de primeiro ano. E eu percebi muitas meninas também falando, eu jogava até um certo ponto. Você percebe sempre isso, assim. Eu jogava até uma certa idade, depois eu parei. E os meninos assim, não, eu jogava board game, jogava videogame até muito pouco tempo, né? Mas assim, em relação às motivações, né, que acabam remetendo a gente às mecânicas de jogo também, você vê que conflito é muito mais presente no público masculino, né? E acessibilidade e uma diversão social, né, a conexão social, até mesmo a sorte, a cooperação são mais presentes, e a estética, né, são mais presentes no público feminino, são mais atrativas, talvez, né? Enquanto que um outro achado interessante dessa pesquisa que eu acho é a vontade de ganhar. É equilibrado, né? Então, homens e mulheres, quando jogam, vão querer ganhar, né? Independente de gênero, né? E a gente tem que pensar também que eu quis trazer essa autora aqui, a Guacira Louro, que fala muito sobre gênero, né? Pedagogia cultural, pedagogia de gênero. Que, assim, o sexo é uma característica biológica, mas o gênero é uma característica social, cultural e construída. Então, por mais que a gente tenha esse tipo de resultados em pesquisa, né? Mulheres curtem mais cooperação, sociabilidade, né? Acessibilidade, estética, e homens curtem mais descoberta, estratégia, conflito e manipulação social. Isso também é uma construção. A gente tem que ter muito cuidado para não essencializar, né? Para não correlacionar diretamente com o sexo. E aí a Guacira Louro vai falar, tem que enfatizar um caráter que é histórico, social, cultural e linguístico do gênero. O que não significa negar que ele se constrói com e através de corpos que passam a ser reconhecidos e nomeados como corpos sexuados. Então, ninguém está negando a materialidade do corpo, né, ou dizendo que ela não importa. Mas, assim, temos que mudar o foco da análise do corpo em si, ou seja, do sexo. É homem, é mulher, ou é não binário, porque também, né, existem outras formas de se identificar, né? Existem pessoas trans que nascem com um corpo e se identificam com outro gênero. Então, a gente tem que mudar o foco para os processos e relações que vão possibilitar que essa biologia funcione como causa e explicação de certas diferenciações e posicionamentos sociais, né? Então, entender que muitas vezes as mulheres preferem cooperação porque elas foram ensinadas desde cedo a cooperar, a ajudar, a cuidar, né? O cuidado é uma característica muito presente na formação das mulheres. E a competição, né, a ação, a liderança é uma característica muito presente na pedagogia do formar um homem, né, dentro de uma característica hegemônica. Não precisa ser assim, né? Nós somos diversos. E tem essa questão também da presença do trabalho doméstico, né? Da dificuldade das mulheres, muitas vezes, em ter tempo para jogar, né?
E aí eu trouxe essa pesquisa da Gênero e Número e da Sempre Viva Organização Feminista, que verificou que durante a pandemia isso se exacerbou ainda mais. Mesmo as mulheres que seguiam com manutenção de salário, boa parte delas trabalhava o mesmo ou mais do que durante a pandemia, né? As mulheres negras trabalhando em boa parte menos porque ficaram desempregadas, né? Então isso não aliviou em nada a situação delas. E muitas mulheres passaram a se responsabilizar pelo cuidado de alguém, o que também diminui ainda mais o tempo para ter um tempo de lazer, né, de diversão. E aí, em relação a essa característica de ter tempo para o hobby, né, muitas vezes a gente tem o tempo e não se autoriza. Isso era uma coisa que eu acho que aconteceu um pouco comigo, que era falar, caramba, eu vou passar um sábado inteiro, vou passar uma tarde inteira jogando, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ter um tempo produtivo, né? A gente fica, às vezes, deixa o tempo do jogo, né, da brincadeira na infância, e especialmente as mulheres, quando crescem, carregam esse peso da responsabilidade, né? A gente se culpa, né, quando tá jogando. Pois é, porque não está fazendo algo de produtivo, né, algo de útil. Pois E é. quando o jogo é muito útil, né? Muito útil para a gente se divertir, para a gente se conectar com outras pessoas, para a gente aprender diversas coisas, né? Cada jogo que a gente joga é um aprendizado diferente. Então, eu queria trazer para compartilhar alguns eventos que me ajudaram muito, assim, e que eu passei a conhecer ao longo dos anos. O primeiro foi o Board Game Girls, que é um evento exclusivo para mulheres aqui do Rio de Janeiro, que foi assim meu primeiro contato, né? Eu tinha meio que receio de ir para eventos mistos, não receio, mas assim tem essa questão, né? A gente às vezes acha que pode ser mal recebida ou que pode assim, a pessoa não tem muita experiência com jogos e aí, caramba, mas eu já vou chegar num evento que é misto, que é enorme. E o evento misto, em geral, a maioria é de homens, né? É muito comum isso. Eu fui participar uma vez de uma sessão de playtest no centro da cidade do Rio, durante a semana à noite. Só tinha eu de mulher, não tinha mais nenhuma. Eram só homens dentro da loja e eu indo testar o jogo de um amigo meu no centro da cidade, à noite, no dia de semana. Eu falei, eu achei aquilo muito expressivo, sabe? Assim, vários homens com disponibilidade e Eu acho que eu segurança. sei que playtest é esse, que era às quintas-feiras, eu fui uma vez, eu era a única mulher também. Pois é, exatamente. E aí, eu não sei se era o mesmo, porque não era a oficina do playtest, era um playtest específico de um amigo meu, mas o oficina também sempre tinha poucas mulheres. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas aí, enfim, aquilo me impressionou, porque, além de tudo, saindo de lá sozinha à noite, eu ficava com medo, né, de voltar para casa no centro da cidade, vazio. Então, a gente tem essas questões, né? A gente está sempre tomando cuidado com a própria segurança, né? Seja fora do evento, seja dentro do evento, como é que eu vou ser recebida, né? Como é que vai ser? E aí, esses eventos voltados para mulheres, eu acho que são muito legais para a gente se fortalecer juntas, né? Para a gente conhecer outras mulheres e fazer amizade e aprender outros jogos. E aí, participando desses eventos, eu passei a me sentir muito mais segura de circular em outros espaços de board game, né? Então, o Board Game Girls foi o primeiro, o Lady Luz, que é um evento que é misto aqui do Rio também, que é super legal. Os dois estão parados por conta da pandemia, né? Joga Mana, eu passei a conhecer depois, que é de São Paulo, o BG das Minas, de Aracaju, e a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, que foi criada há pouco tempo, não é um evento, mas é uma iniciativa voltada para mulheres no hobby de board game. Então, assim, recomendo muito, sigam, conheçam, porque as meninas praticamente estão sempre, todas elas, né, estão produzindo conteúdo, tem grupos de WhatsApp para as mulheres participarem, para trocarem ideia, para trocarem experiências, para combinarem para jogar. Então, pensando nessa representação feminina nos board games, acho que esses eventos são um espaço muito potente para a gente crescer cada vez mais, né, no hobby. E a Liga também tem uma newsletter mensal sobre board game, tem sempre entrevistas, artigos com pessoas da área, né, mulheres designers de jogos. Elas começaram a organizar eventos de playtest
E isso acabou crescendo, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E recomendo também esse post das Board Game Girls, que tem dicas de várias mulheres em várias áreas diferentes dos jogos de tabuleiro. A gente fez também, durante a Gen Con, no ano passado, algumas mesas de debate que estão disponíveis ainda, que teve mulheres produtoras de conteúdo sobre jogos, teve uma mesa só com os eventos, teve mesas de RPG, de mulheres que jogam, teve mesa de mães que jogam RPG. Então teve muito conteúdo legal, está disponível na internet, dá para acessar. Gen Con do ano de 2020. Vale a pena. E mulheres, se inscrevam na Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas para a gente se conectar. É muito legal. A Elizabeth Hargrave, que é a designer do Wingspan, que eu trouxe mais adiante, né, um pouquinho antes, ela fez uma apresentação muito maravilhosa, na qual eu me inspirei para alguns desses slides, inclusive esse aqui. Na verdade, a imagem veio da apresentação dela, né? Ela fez uma pesquisa entre os 200 jogos mais bem avaliados no Board Game Geek, e só 5% tinham designers não homens, ou seja, só 10 jogos dentre 200 e 6 designers, ou seja, as mesmas designers tinham publicado mais de um jogo. Por que eu acho isso importante? Porque, enfim, é muito impressionante, né? A gente vê que dentre 200 jogos, só 10 foram feitos por mulheres. Será que também não tem uma influência na presença de mulheres no hobby pelo fato de ter menos mulheres desenhando jogos, né? Porque os homens vão desenhar jogos principalmente para eles, né? Para características que eles gostam. Jogos que eles gostam de jogar, eles vão fazer mais desses jogos, né? Quem sabe se a gente tivesse mais mulheres desenhando jogos, a gente teria mais jogos que a gente gosta de jogar, tendo em vista todo esse aprendizado cultural que a gente tem, né? Todas essas características que a gente desenvolve. E aí eu fui de curiosidade fazer isso na Ludopédia. Aí é a minha contribuição. Então, o mesmo número, 5% dos 200 jogos mais bem avaliados de designers brasileiros na Ludopédia, porque tem essa coisa legal, na Ludopédia você pode selecionar, né, só designers brasileiros. Então, só 5% tem designers não homens, né? Ou seja, 10 jogos dentre 200, mesmo número da Elizabeth no Board Game Geek. Chocada. E designers, no caso aqui tem um pouquinho mais de diversidade entre os designers, mas ainda assim, acho que a gente mais conhece que são as que têm mais jogos publicados. A Samantha Geraldini, a Sabrina do Vale, a Bianca Melina, e entrou ali também no finalzinho a Isabel Butcher e Graziella Grise, da Curió Jogos, né, que me chamou a atenção também, que eu acho que é um dos poucos infantis que está aí, né? E acho que esse sanduíche também é para a partir de 7 anos. O que também tem a ver com uma característica que a Elizabeth Hargrave detectou na pesquisa dela, que é um certo viés dessas avaliações nesses sites de board game, porque, em geral, quem avalia gosta de jogos mais complexos. E aí os jogos mais complexos sobem mais no ranking, né? Então, não é à toa que o sanduíche e o Macacos Me Mordam estão mais para o final desses 200, né? Porque são mais simples, né? São jogos mais para criança, então eles ficam mais para trás nas avaliações. Então, assim, a gente precisa urgentemente de mais mulheres criando jogos, né? Seja para a gente ganhar mais representatividade, para a gente se sentir mais representado, para a gente ter jogos que apelem para públicos mais diversos, né? Claro que não apenas mulheres, mas pessoas trans, não binárias, negras, né? Enfim, não brancas. E aí algumas das iniciativas vão acontecendo, não são muitas, né? Mas a mais recente é esse edital que está acontecendo, chamado Ligadas na Meeple, que é uma parceria da editora Meeple BR com a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, que eu quis trazer aqui porque está com inscrições abertas até 12 de julho. É um edital só para mulheres submeterem jogos de cartas. E aí estão acontecendo alguns eventos preparatórios. Um desses eventos é a Oficina das Ligadas, que surgiu da onde, né? Eu comecei a participar da Oficina do Playtest, que era um evento desse, acho que era esse que você falou, que era quinta-feira à noite no centro. Eu cheguei a participar 1 ou 2 vezes presencialmente, e aí durante a pandemia eu passei a participar online.
E me apaixonei por aquilo ali, assim, apesar de eu ser a única mulher na época, quando eu entrei. Eu olhava em volta e falava, caramba, não tem mais nenhuma mulher participando, não tem mais nenhuma mulher desenhando jogos, não é possível, participando de um evento tão bacana quanto esse. E eu aprendia muito, sabe? E meu jogo cresceu muito, né? O jogo que eu estava desenvolvendo em parceria com outros professores lá na escola. Eu levava e aprendia pra caramba e falava, caramba, não tem mulher. Aí chamei uma, chamei outra, algumas começaram a participar. E aí a gente começou a conversar, assim, poxa, será que a gente... Por que será que as mulheres não participam, né? O que você imagina, Kate? Por que a gente participava da oficina do playtest e só era gente de mulher, e não tinha mais mulheres? Olha, não sei, deve ser um pouco do sentimento de você chegar num lugar só ter homem, os caras ficam olhando assim. É desconfortável, assim, é estranho voltar naquele lugar. Uma vez fui num evento, tava rolando um evento de Magic, né? E aí só tinha garoto, a loja tava lotada e eu tava de vestido curto, ainda fiquei meio assim, toda. Ah, não, não volto mais aqui, cara. Eu acho que é um pouco disso, não sei. Rola um desconforto também, né? E se tivesse outra menina ali, eu ia grudar nela e, enfim, fazer amizade e a gente ia se fortalecer com certeza, mas não tinha mais nenhuma. Pois é. Aí a gente tem essa coisa, né? A gente acabou conversando com algumas amigas, né? Eu e a Fernanda da Liga, né? E a Tânia também, que também é pesquisadora lá da Fiocruz e também estava participando da oficina, a gente conversou e tal, e elas conversaram com outras meninas, e rolou um pouco essa percepção, assim mesmo, de assim, vou chegar num evento mesmo online, que só tem homens participando e não me sinto à vontade, e não sei como é que eles também, como é que vão ser as críticas ao meu jogo, né? Se as críticas vão ser construtivas, né? Se vai chegar alguém querendo destruir meu jogo, né? Ou querendo dizer que, sei lá, que o dele é melhor, enfim. E aí a gente acabou organizando esse evento, a gente fez um levantamento de interesse e começamos a organizar esse evento chamado Oficina das Ligadas, porque é ligado à Liga. E aí toda segunda-feira a gente está testando jogos, prioritariamente jogos voltados para o edital, mas não só, e a ideia é continuar depois, né? A ideia é que a gente tenha esse espaço também nosso, assim, de um espaço seguro, né, de teste. A gente até teve uma conversa assim antes, tipo, poxa, será que as mulheres vão estar concorrendo no edital, né? Será que elas vão querer mostrar os seus jogos para as outras e testar com a concorrente, né? E dar ideia para a concorrente, melhorar o jogo da concorrente? E aí acabou que a gente se agarrou muito na filosofia do Oficina do Playtest, que foi esse evento pai dessa nossa filha, e que é uma filosofia de colaboração mesmo, de todo mundo crescer junto, né? Tanto que vários jogos testados na oficina acabaram ganhando o mundo, ganhando festivais, sendo publicados. Então, é realmente um espaço muito rico para a gente aprender sobre jogos e trocar ideia. E a gente percebeu nas mulheres também que participam, assim, uma fala muito de caramba. Para mim, esse era um processo muito solitário. Eu tinha dificuldade de encontrar pessoas para testar meu jogo. Eu não imaginava que eu pudesse, né? Eu achei que eu ia ter que desenvolver o jogo sozinha para submeter no edital. Então, é muito esse espaço da gente se conhecer e aprender juntos, se fortalecer. Queria trazer também... Aliás, Kate está convidada para a nossa oficina das Ligadas, sempre que quiser. Eu já estou anotando tudo aqui, porque vou entrar em tudo. Muito bom. Já E para aqui conhecer no mais... Muito bom. Para conhecer mais game designers mulheres não binárias, a Elise Hargrave também tem uma lista no site dela, vale a pena consultar, conhecer. Porque às vezes a gente nem sabe, né? Que são mulheres que fazem os jogos que a gente gosta. Mas, como a gente viu, pelo menos dentre os 200 mais bem avaliados, muito poucos são. Então, temos que aumentar isso daí. Eu acho legal também da gente falar num evento de uma escola, né? Porque a gente tem que ampliar, né, essa participação, esse lugar, né? Se é tão difícil que as meninas se permitam esse lugar do jogar, esse lugar do brincar, né? E se é tão difícil ainda a gente ver mulheres designers de jogos,
a gente precisa reforçar que isso é possível, a gente precisa reforçar que esse é o nosso espaço também, né? Seja de jogar, seja de criar jogos. Então, É assim, verdade. Fomentar a cultura já desde a raiz, desde o início, que é para não fazer desistir. exatamente. A professora Thaís Pereira, que é do Cefet aqui do Rio, que é tem um trabalho muito bacana de jogos sobre filosofia, ela me falou que na oficina que ela organiza na escola tinha uma maioria de mulheres, de meninas. Eu achei isso muito legal. Porque é isso, a gente às vezes não imagina que a gente pode, né? Que a gente tem capacidade. Ou que a gente tem direito. E a gente tem direito. A gente pode fazer o que a gente quiser. Bom, as referências foram essas, a Guacira Louro, a Elizabeth Hargrave, a pesquisa da Pobuda sobre representação de gênero e racial, é legal conhecer, porque ela é bem detalhada. Aqui tem a pesquisa da Quantic Foundry sobre as motivações de board gamers e a pesquisa sobre o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. É isso, obrigada. Ficou uma fala bem curtinha, mas eu estou disponível no nosso chat para a gente conversar mais. E A aqui gente tem meu troca uma ideia. contato. É isso aí, tem meu contato aqui e os contatos do grupo e tudo mais. Kate, fala aí, o que você achou e o que mais que a gente pode Olha, não só dialogar? por detrás das câmeras, né? Mulheres que fazem os jogos e tal, tem o universo também de como as mulheres são recebidas. Tem alguns vídeos, algumas youtubers que falam que jogando esses jogos online, a gente está falando sobre jogos de tabuleiro moderno, mas se for ampliar o espaço, é um espaço bastante masculino e que tem uma receptividade assim péssima para mulheres, né? Elas vão jogar esses Counter-Strike, por exemplo, que os caras Free já estão Fire e super LOL Fire, também. que são rapazes mais jovens, assim, mas que a violência tá bombando. Então, assim, tem vários vídeos mostrando como eles Uhum. xingam personagem feminino, cada palavrão horroroso. Então, assim, a gente já não se sente muito à vontade de estar jogando. É uma coisa. Sem contar, assim, né? Teve um grupo de Facebook, eu vi uns comentários, né? Jogaram uma notícia, uma matéria, né, no Facebook, e os meninos nesse grupo de jogos comentando embaixo que era frescura mimimi, e era a respeito do quanto o corpo das mulheres era explorado no universo dos jogos. Era sempre sexualizado demais, era sempre explorado demais para atrair o público masculino. Então, assim, até quando o corpo feminino vai servir de atrativo para grupos masculinos aderirem a qualquer coisa, né? Não só jogos, mas assim, propaganda de cerveja, propaganda de não sei o quê, sempre tem um corpo feminino para chamar a atenção. E é outro espaço Então, também que a gente não se sente à vontade. Quando tem um corpo feminino fazendo propaganda, já não fala, não é uma coisa de menina, não é uma coisa para mim. Né? Você não ia comentar capas de jogos, a gente se ateve mais a jogos modernos de tabuleiro, mas a gente está com tempo, então dá para bater um papo bem legal. Porque tem essa coisa do público, né? E eu acho que também tem a ver com essa questão do quem é que está fazendo, né? E aí qual é o público que imagina. Tinha aquele filme do Mel Gibson que era muito tosco, que ele passava a ouvir, entender tudo que as mulheres falavam. Mas eu me lembrei dele porque era um exemplo que ele era um publicitário muito machista, que só fazia campanhas machistas. E aí, quando ele começava a ouvir as mulheres, ele passava a entender um pouco do absurdo que era, né, o que ele fazia, enfim. Mas tem um pouco a ver com isso, né? Quem é que faz as campanhas e para quem está imaginando que é o público, né? Qual é o que se chama em inglês o male gaze, né? O olhar masculino, né? Uma produção de propaganda ou de jogo que está voltada para esse olhar masculino que também só se atrairia pela sexualização, que também é uma limitação, né? Também é uma restrição do que poderia ser o interesse do homem, né? E fora que tem um homem que não se interessa por mulheres também, tem essa questão. Gente, eu tô aqui com uma cachorra muito transtornada. E estamos tentando continuar o nosso bate-papo. Vai dar tudo certo. Mas ela tá agitada. Ela é grande? Ela é grande? Ela é pequena, ela é filhote. Mas ela tá agitada. Então, o que eu ia falar também do que você comentou tem a ver com esse lugar, né, da mulher jogando online. Que eu acho que tem a ver também com o que as meninas falaram em relação
a participar da oficina online, né? Além de tudo, você não conhecer quem é que está do outro lado, né? Você ter que se relacionar online com uma pessoa que você não conhece, que pode ter uma percepção, uma reação diferente, enfim. Os meus alunos também, na aula que a gente falou de jogos, porque eu dou aula de audiovisual, né? E aí na aula a gente encaixou no currículo a gente encaixou uma aula sobre jogos digitais, e eu perguntei muito sobre isso, como é que é essa experiência de você jogando online. E vários deles falaram, não, professora, eu jogo LOL, me amarro no jogo, mas o jogo é muito tóxico, a comunidade é muito tóxica. Tem muita gente que fala barbaridade para as meninas, que assedia as meninas não gostam de botar o nick feminino porque são assediadas, porque são menosprezadas, não só assediadas, né? E isso é uma coisa que também eu já ouvi em relação a board game, que é assim, eu não gosto de jogar com homens porque às vezes eles partem do princípio de que eu não vou saber jogar. Partem do princípio de que eu só vou gostar de jogos mais simples. Isso é uma coisa que surge muito, né? Que a gente vê até muito meme tosco nas redes. Ai, que linda que ela é. Agora sim, temos aí uma nova participante na palestra. Ela tá adorando meu fone. Ela tá muito afim do meu fone. Enfim. Mas sempre rola aqueles memes toscos e a gente tem sempre que falar, gente, pelo amor de Deus, né? Se toca. Porque assim, quero comprar um jogo novo, minha esposa não me deixa comprar. Quero jogar um jogo mais complexo, mas minha namorada não entende, não joga. Poxa, pelo amor de Deus, né? Por que não apresentou? Apresenta, vê se ela gosta. Exatamente. Já parte do princípio que não vai saber jogar ou que não joga. Eu estava olhando aqui, teve uma... né? A gente estava participando de uma palestra que teve no YouTube da Ludus esses dias, né? Esses dias, deve ter sido o final do ano passado, sobre o Gambito da Rainha. Sim, sim. Você chegou a ver essa série? Vi, amei. Nossa, tiveram mestres de xadrez, inclusive um que foi idealizador de algumas jogadas ali do Gambito da Rainha, ele foi muito machista já. Eu não vou citar nomes, né? Ele e outros mestres de xadrez muito conhecidos levantavam a hipótese de que as mulheres não tinham inteligência suficiente para serem mestres de xadrez. Então, assim, tem categorias que separam homens e mulheres e tem campeonatos mistos, que acontecem muitas barbaridades. Então, assim, se vocês derem uma procurada, né, mulheres de xadrez, vocês vão ver cada história que é triste, mas assim, acho que é disparado a pior de todas, é quando eles falam da Polgar, e eles se referem a ela é uma mestra de xadrez, muito reconhecida, inspirou o Gambito. Ela tem alguns mestres de xadrez que mencionam que ela usou o cérebro masculino dela para ser uma grande mestra de xadrez. É muito triste isso. Caramba. É muito sério. Isso é muito sério. Inclusive, falando em cérebro, tem... Não, é seríssimo, porque a gente reproduz muita coisa, né? A gente reproduz essas percepções também, né? Essa coisa do, eu não vou saber, eu não... Né? Gente, então, 2021. Para saber, tem que ser um cérebro masculino. Eu li uma vez uma pesquisa da Scientific American que fala que muitas das pesquisas, inclusive falando sobre cérebro, as pessoas têm características masculinas e características femininas no cérebro, estudos mesmo sobre o cérebro, falando como que os primeiros estudos eram enviesados, porque eles estavam querendo procurar o padrão e não a variação. E que, na verdade, o cérebro da gente ele é um mosaico de características tidas como femininas e tidas como masculinas. Por isso a diversidade do ser humano, né? Nós somos diversos, não existe só uma característica de... Né, um tipo de mulher e um tipo de homem, né, seja fisicamente, seja socialmente, seja intelectualmente. Né? Então, assim, é claro que a gente tem esse tipo de preferência, como apareceu na pesquisa, né? Mas isso é incentivado desde criança, né? Desde que o menino ganha um Lego e a menina ganha uma boneca, a gente está incentivando certos tipos de brincar, certas formas de se relacionar com o mundo, né? Você está incentivando que alguém cuide e que o outro construa, né? Você está incentivando que alguém cuide, porque o cuide é muito presente, né? Muito se repete na vida da mulher. Na vida da mulher, e que o homem vá atacar, ou vá dirigir um carro, vai prover, exatamente. Vai resolver um desafio, né? Vai ser cientista, né? Por isso que a gente também fala tanto das mulheres na ciência, né?
E como que a gente tem que incentivar também desde cedo, porque a gente vai aprendendo com isso, né? Os jogos ensinam, as brincadeiras ensinam, então a gente vai aprendendo muita coisa, né? Vai aprendendo sobre o mundo, vai aprendendo a pensar de certas formas, né? Vai criando padrões. Enfim, o machismo já começa quando as meninas ganham cozinhas de brinquedo e os meninos não ganham. Os meninos, poxa, homens na cozinha. Exatamente, Enfim, exatamente. as meninas ganham bebezinhos já para ir aprendendo como se portar como mães. Elas vão crescendo e os pais começam né, a ensiná-las, comporte-se como uma mocinha, né? Enfim, essas exigências. Por isso a gente se sente tão culpada jogando hoje em dia, né? E acho que tem também uma outra coisa que a gente não conversou, mas que tem a ver com a relação também do tempo, né? Quanto tempo você tem para dedicar ao jogo, e aí com isso, que jogos que você vai conseguir jogar, né? Por que as mulheres jogam mais jogos casuais, jogos mais curtos, jogos mais rápidos, exatamente. Porque muitas vezes não tem tempo, né? Você não tem 5 horas para dedicar, né, a ficar jogando um jogo super complexo. Quando eu fui jogar o Twilight Imperium com as meninas, eu conversei aqui e falei, vou ficar 10 horas fora de casa jogando, entendeu? Foi um evento, né? Não vou ficar fazendo isso toda hora, porque a vida não permite. Mas, foi muito legal. Falei, cara, eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque também tem outra coisa. Eu vou ficar 10 horas jogando na casa de alguém. Os meus amigos mais próximos não jogavam. Então, eu ia ter que arrumar um grupo de board game, né, para jogar. Eram só mulheres que iam jogar. Eu falei, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Porque isso é único, é raro. Aonde que eu vou... e quando na minha vida que eu vou ficar 10 horas na casa de uma pessoa desconhecida sendo um homem, um grupo de homens? Como é que eu ia me sentir? É estranho, né? É estranho. É muito estranho. Aí a gente conseguiu. Ficamos um sábado inteiro jogando. É muito comum a gente... divertido. Eu imagino. Agora anotei todos os grupos aí, os Instagrams, quero participar de todos. É muito comum a gente pintar um cenário, né? Um casal recém-casado, ou casado há algum tempo. Ambos chegam do trabalho, a mulher vai para a cozinha, precisa, né, fazer a comida, aquela coisa toda, dar uma limpada, cuidar do cachorro e tal. O homem desce, vai comprar um pão, sei lá, mas já sobe correndo pro videogame e tal, mas a mulher ainda tá presa lá fazendo a quentinha do dia seguinte, se preparando para outras coisas, e aí precisa ainda de um tempo para se dedicar à própria estética, à beleza e tal, porque assim, a sociedade não impõe isso ao homem, né, ao mundo masculino. Quando acaba o dia, a mulher tá cansadíssima e ela não vai pegar no videogame, assim, tanto que, assim, é coisa de menino, né? Brinquedo de menino. Então, ela já cresceu sabendo que brinquedo de menina era cozinha, era nenenzinho, era boneca. Ou seja, era cuidar de filho, cuidar de cozinha e cuidar da própria beleza. Enquanto isso, o homem joga o que ele quiser. Ele pode jogar. E jogar para a mulher é meio complicado, porque ela está quebrando um padrão, ela está fugindo completamente do padrão, né? Existe uma linha de pensamento que acredita que a mulher que trabalha demais o lado masculino dela, ela é menos sedutora, ela é menos interessante, e a mulher coloca isso na cabeça e começa a ter crises de autoestima com relação a isso, né? Alguns, enfim... A gente uma bola de neve, né? Exatamente. E a gente tem, assim, movimentos que a gente vê que reforçam isso, né? Assim, ou que tentam reforçar. Na verdade, a gente pode até ver isso como uma resistência a movimentos que vão quebrando essas barreiras, né? Quando, por exemplo, você tem o Mad Max com a personagem que é a mulher, né? A personagem principal. Quando você tem os Caça-Fantasma, que são 4 mulheres, e você tem uma resistência enorme de fãs, né? Inclusive até mesmo a Marvel, você vê que hoje em dia tem voltado um pouco mais, né? Dado um pouco mais de protagonismo para personagens femininas, né? Eu tô vendo o desenho do Star Wars com meu esposo e tem também um reforço. Então, protagonismo. Também, exatamente. O mercado vai se apropriando disso, né? Vai entendendo que existe um público também, né, que está querendo mais personagens protagonistas femininas, né, mais mulheres estão querendo se apropriar desse mercado cultural, assim, se apropriar no sentido estão querendo consumir, né, e o mercado se apropria desse desejo e bota personagem feminina, e a gente vai lá consumir.
Só que ainda tem fatias desse mercado, que são aqueles homens mais fechados, né, no machismo, né, que resistem ainda, que falam assim, não, o meu espaço nerd não pode ser maculado pela, né, tendo uma personagem feminina, porque esse super-herói, né, é homem, não pode ter e tal. Quando, na verdade, poxa, olha a riqueza que você tem, né? Porque vai ter uma multiplicidade muito maior de personagens, de personalidades, de identificações. Você vê até tem uma série da Marvel no Disney Plus que fala, inclusive, tem um episódio muito legal sobre, já que a gente está no stand nerd, né? A gente até ampliou o papo. Aqui Mas, pois tem um estamos em episódio casa. legal sobre mulheres desenhistas de quadrinhos. E aí elas falam da experiência delas sendo desenhistas e das personagens que elas criaram também. Então, tem uma que permitiram a ela criar uma personagem que é parecida com ela, né? Incentivaram ela, falando, não, porque ela é indiana, se não me engano. Então, assim, além de tudo, era uma personagem mulher, adolescente, de origem asiática, que tinha suas questões específicas, e ela não imaginava como que ela ia ter uma boa recepção, e ela teve uma recepção enorme. Se não me engano, Ai, gente, eu não conheço tanto assim a Menina Esquilo, tô na dúvida. Não, não é, é outra. Eu não vou saber o Eu não nome, sei, eu não sei. que gafe. Mas, enfim, o episódio vale a pena. É Vou uma dar uma série olhada, vou dar uma olhada. Enfim, estamos chegando no final. Quer Chegamos no fazer final aqui, mais alguma faltando coisa? 5 minutos para o final. Faltando 5 minutos para o final, eu queria convidar todo mundo para o chá das 5h30 com os palestrantes de hoje. Vocês vão poder conversar com a Cíntia. Eu espero que vocês tenham anotado as dúvidas de vocês para levar, para a gente bater um papo bem legal. O próximo palestrante também vai estar lá. Hoje também a gente fala sobre questões de gênero nos jogos de tabuleiro. Mas vamos ampliar essa conversa, vamos falar de outras coisas além de jogos de tabuleiro, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre personagens, sobre trabalho, enfim. Apareçam por lá. E agora à tarde a gente vai ter board games e trilha lúdica para quem nunca jogou jogos de tabuleiro. Vamos ter mesa de RPG, campeonato de Carcassonne. Então participem. Se vocês não se inscreveram, só entrem no Discord e a gente se organiza. E à tarde, 5h30, não percam o chá com palestrantes. É isso aí. Obrigada, Cíntia. É bom ter você conosco. Participa do próximo Stand Nerd. Já estou aqui ampliando o convite para o ano que vem. Ou para a próxima edição. Talvez tenhamos outra esse ano. Muito E é legal. isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Nos vemos às Muito 5h30. obrigada. Gostaria de falar alguma coisa, Cíntia? Eu queria agradecer muito o convite. São amigos muito queridos que organizam o evento e estão me inspirando muito a tentar organizar alguma coisa desse tipo também lá na escola. A gente também é uma escola, né, federal, técnica, de ensino médio integrado. E a gente tem muito interesse dos alunos, né? Então acho que vale muito a gente trocar mais figurinha para eventualmente organizar alguma coisa assim para eles. Acho que vai ter uma recepção muito bacana e acho muito importante esse tipo de evento, né, na escola pública, incorporando, né, validando esse lugar do jogo, da cultura, né, para a formação da gente em geral e trazendo tantos aspectos diversos, né, como vocês estão trazendo. Acho que é muito importante. E, gente, vamos jogar e vamos fazer jogos. Uhul! E a gente se vê no chá. Um Yes, we beijo. can. Um beijo, gente. Até às 5h30. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
Peraí, que tá rolando um barulho aqui, Kate. Eu vou ter que parar um minuto só para ver E o na que dúvida a ela tá gente fazendo. edita. Tá? Eu volto pro negócio dos eventos aqui. Um minuto. Tá, Deixa eu ver tranquilo. o que tá rolando. Nenhuma destruição aconteceu. Que bom. Eu tava aqui me olhando na câmera do celular pra ver se... Vamos lá. Desculpa. Cara, eu tô falando muito rápido, porque eu tô tensa com a cachorra. Ai, meu Deus, vai ficar muito rápido. Droga. Tá de boas. Ai, Já tem uns 10 meses, tá perturbando lá no outro quarto. menina, Tá com pois quanto é. tempo essa mas sua? ainda tem bastante coisa pra falar. Acho que tem bastante coisa. Tranquilo. Vamos lá. Ui, pronto.